Se faltam 2 semanas pra Páscoa e você tá com aquela sensação de que poderia estar melhor, esse vídeo aqui é pra você. Talvez seu produto esteja bonito, talvez a sua precificação esteja certa, talvez você esteja até mais organizado do que no ano passado e mesmo assim, os pedidos não estão entrando no ritmo que você imaginou. E aí, quando isso acontece, o que a gente faz? A gente começa a querer mexer no preço, a gente depois começa a pensar em criar novos produtos, depois a gente começa a duvidar da gente mesmo. Só que na maioria das vezes o problema não é o produto. O problema é a forma como esse produto está sendo percebido. E essa percepção faz parte do seu posicionamento. Então hoje eu vou te entregar um diagnóstico completo em 3 etapas para você ajustar a sua rota ainda nessa campanha, faltando 2 semanas, sem precisar baixar preço e sem inventar tendências novas. Vamos chamar isso de protocolo de reposicionamento de campanha em 14 dias. A gente vai trabalhar 3 etapas, tá? Clareza, direcionamento e amplificação. Se você aplicar isso com disciplina, você vai ver a mudança começar a acontecer. A primeira camada é a clareza da promessa. Se eu te perguntasse, se eu pegasse o seu produto, tirasse a sua logo e colocasse do lado de outros 3, o cliente saberia dizer por que ele escolheria você? Ou ele saberia qual é o seu produto? Se a sua comunicação ela estiver centrada em sabor, peso, recheio e preço, você está comunicando só o produto. E quando todo mundo comunica o produto, todo mundo vira comparável. Quando vira comparável, o critério vira preço. Isso é básico do comportamento do consumidor. Quando o cérebro não encontra uma diferenciação simbólica, ele simplifica a decisão comparando atributos objetivos. E atributo objetivo leva para comparação mais racional. Então, o ajuste aqui não vai ser mudar o seu ovo em si, mas em vez de você falar ovo de colher de pistache, por exemplo, você precisa dizer para quem ele é, em qual ocasião ele faz sentido, que tipo de experiência ele representa. Você pode usar frases, por exemplo, para quem quer impressionar no almoço de domingo, ou para quem quer presentear sem correr risco, para quem ama um recheio super intenso e não gosta de chocolate puro. Essa especificidade aumenta a identificação e a identificação, por sua vez, aumenta a conversão. E nessa etapa aqui, você consegue aplicar a minha metodologia de comunicação que eu ensino dentro da mentoria. Toda comunicação precisa passar por 4 filtros: clareza, conflito, conexão e convite. É o que eu chamo de método 4C. Então, se o seu post só mostra o produto, você até tem clareza do que você está comunicando. Só que talvez esteja faltando conflito, que é o problema que ele resolve, talvez esteja faltando a conexão, que é a emoção que ele desperta, e talvez esteja faltando também o convite, que é o direcionamento claro de ação. Quando você ativa essas 4 camadas, você sai do modo catálogo e entra no modo narrativa. E a narrativa vem de mais do que um catálogo puro. Já a segunda camada é o direcionamento de público. Muitas confeiteiras tentam falar com todo mundo, tem um cardápio amplo, tem uma promessa genérica, tem uma comunicação muito aberta, só que o cérebro presta atenção quando ele se reconhece nele. Se eu me sinto incluída, eu paro para prestar atenção. Se eu sinto que aquilo ali é genérico, eu deslizo pro próximo conteúdo do meu feed. Então, ao invés de você falar que você faz ovos incríveis para sua Páscoa, por exemplo, experimenta falar para quem quer fugir do óbvio, ou para quem prefere um doce mais equilibrado e não enjoativo, ou para quem quer algo sofisticado para dar de presente. Quando você segmenta a sua mensagem, você não reduz o seu público, você aumenta a precisão. E essa precisão ajuda a gerar conversão. Se você está vendendo menos do que você gostaria, pode não ser só falta de cliente, pode ser excesso de generalização. E esse excesso acaba diluindo o desejo do seu público. A terceira camada é a amplificação do que já performou. Esse é o erro mais comum nessa reta final, da campanha. A confeiteira olha para o cardápio com 15 itens e percebe que 2 dele estão vendendo mais. E ao invés de reforçar esses 2, ela tenta empurrar os que não venderam. Só que o mercado já te deu um dado, já te deu uma informação. O comportamento do consumidor já apontou a preferência. E o comportamento real, do seu consumidor vale muito mais do que a intenção inicial de venda. Então, o ajuste que a gente tem que fazer aqui é não insistir no que você gostaria que vendesse, mas sim amplificar a mensagem do que já vendeu. Quando você reforça quais são os 3 campeões de venda, você ganha 3 coisas ao mesmo tempo. Mais volume, onde já existe tração, otimização da sua linha de produção e redução de complexidade operacional. Isso impacta diretamente na sua margem de lucro, na sua energia, na sua previsibilidade e margem de lucro. Energia e previsibilidade em campanha são ativos super estratégicos. Numa campanha e na vida, você não tem que se preocupar em vender todos os itens igualmente. Você precisa maximizar a eficiência dentro da sua capacidade de produção. Se você concentra energia no que já validou demanda, você cria uma escala interna. E essa escala interna reduz o seu custo invisível. A redução desse custo invisível automaticamente aumenta a sua margem. Isso é gerir uma empresa. Se você está vendendo menos do que você gostaria, talvez você não precise de um produto novo. Talvez você precise de uma narrativa mais
mais específica, uma promessa mais clara e a amplificação mais estratégica do seu menu. Posicionamento não é o que você diz, é o que seu cliente entende do que você entrega. E percepção pode ser ajustada em poucos dias quando você tem um método. Então, pelos próximos 7 dias, eu quero que você faça 3 coisas. Transforma o produto em promessa, direciona a sua mensagem para poucos públicos e públicos mais específicos e concentra sua energia nos 2 produtos que já venderam mais. Depois você me conta o resultado desse reposicionamento. Se você quer fazer essa estruturação de forma mais estratégica para todas as outras campanhas do ano, com uma leitura do seu modelo de negócio, a construção do seu posicionamento de forma sólida, exatamente esse tipo de análise que a gente aprofunda dentro da mentoria, tá? Porque vender não é só ter um produto bom, é ser percebida como a melhor escolha para o seu cliente. E se esse vídeo te ajudou a enxergar o que ajustar faltando 2 semanas para Páscoa, se inscreve aqui no meu canal e compartilha com outra confeiteira que também tá nesse momento. Às vezes o que vai mudar o seu resultado não é se matar de trabalhar, mas ajustar a forma como você está produzindo e a forma como você está sendo vista.